Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Santo Espírito de Deus possa tomar a nossa mente e os nossos corações e para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Hoje nós estamos com mais um estudo da lição 6, com o título As Duas Testemunhas. E nós descobriremos essa semana quem é essas duas testemunhas. O verso para memorizar é: a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías, capítulo 40, no verso 8. As folhas podem secar, as flores podem murchar e cair, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi dissecada, posta em dúvida e descartada. Ela foi acorrentada em mosteiros. Por um período, ela ficou acorrentada pela Igreja de Roma. Ela foi queimada em praças e rasgada a palavra do Senhor. Os crentes foram zombados, os crentes foram ridicularizados, foram presos e martirizados. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu. Prevalece e prevalecerá eternamente. A igreja medieval perseguiu os fiéis. Contudo, a Bíblia iluminou as trevas. Onde tinha trevas, a Bíblia trouxe a luz, que clareou a mente das pessoas, que libertou as pessoas do erro e da escravidão. Quando William Tyndale foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem o havia ajudado a proclamar, a espalhar a Bíblia Sagrada. Ele deu uma resposta inusitada. Ele respondeu: foi o bispo de Durham. E isso chocou. Os juízes ficaram chocados com a resposta de Tyndale. Como assim? O bispo de Durham, o bispo da igreja, ajudou a espalhar a Bíblia Sagrada. Tyndale explicou que o bispo havia comprado lote de exemplares de sua tradução da Bíblia e queimou publicamente. Então, todos os lotes da Bíblia que foi comprado pelo bispo de Durham. Mas essa atitude do bispo teve um efeito contrário, porque ele acabou comprando por uma quantia muito alta, que acabou custeando, ajudando o Tyndale a produzir mais exemplares da Bíblia Sagrada. Nesta semana, estudaremos um dos ataques mais cruéis às Escrituras e à fé cristã. Na Revolução Francesa, o saque fluiu nas ruas da França. A guilhotina foi montada na Praça de Paris e milhares foram mortos. Milhares foram mortos por causa da palavra do Senhor, por causa da palavra de Deus. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser silenciada. Essa semana nós estudaremos, e baseado no livro O Grande Conflito, no capítulo 12 e o capítulo 17 deste livro. E, obviamente, com a palavra do Senhor. Quem são as duas testemunhas? Quais são as 5 características das duas testemunhas? Apocalipse, no capítulo 11, no verso 3 e a 6, nos dá uma informação. Capítulo 11, verso
3, a palavra do Senhor assim nos diz. Capítulo 11, no versículo 11 e 3. Darei as minhas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Muitos pensam que as testemunhas ainda virão. Não, a testemunha já veio, já vieram. E como nós sabemos que quando a gente vai para esse período, 1260 dias, e em profecias, 1260 dias é anos. Então, eles profetizaram, profetizou 1260 anos, o período da perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana. No verso 4, são essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Verso 5, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Verso 6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra, com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando a gente vai para o capítulo 11, o versículo 3, ali fala das duas testemunhas. As duas testemunhas ali representam as Sagradas Escrituras, a lei e os profetas, o Velho e o Novo Testamento. Agora, quais são as 5 características das duas testemunhas? Ela tem autoridade para profetizar, vestidas de pano de saco, tem o Espírito Santo e tem a luz, sai fogo da sua boca e devora os inimigos, e tem autoridade para fechar o céu, transformar água em sangue e ferir a terra com seus flagelos. Essas são as duas testemunhas. A palavra do Senhor tem poder de descer fogo do céu, de ferir os inimigos, mas ela tem o Espírito Santo. Em Zacarias, no capítulo 4, o profeta viu 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro de ouro. A mesma imagem que encontramos em Apocalipse 11. Então, amados, a mesma imagem que nós encontramos aqui em Apocalipse 11, nós encontramos também em Zacarias, no capítulo 4. Zacarias é informado de que representam os 2 ungidos, que está a serviço do Senhor de toda a terra. Vamos lá para Zacarias, no capítulo 4, no verso 14. Apocalipse, capítulo 4, no verso 14, diz assim: então ele disse, são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. As oliveiras, elas alimentam o azeite no candelabro, para que continue a dar a luz. O salmista escreveu lá em Salmos 119, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O azeite, ele representa o que, amados, na Bíblia? O azeite, ele representa o Espírito Santo. Vamos ver isso e confirmar isso nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Zacarias, capítulo 4, no verso 2, assim diz a palavra do Senhor. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Aí, como vamos para o verso 6, aclareia a nossa mente, nos dá a informação exata. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito,
diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. Só podemos, amados, proclamar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, sem clamar ao Espírito Santo, sem orar ao Espírito Santo para nos dar poder, para nos dar força para pregar o Evangelho, a Sagrada Escritura. Nós não podemos fazer isso por nossas próprias forças. Devemos orar, devemos clamar ao Espírito Santo para que Ele nos dê força, nos dê o poder do Espírito Santo para que a palavra de Deus ilumine o mundo. Essas duas testemunhas podem profetizar. Como eu já disse, ela pode impedir que a chuva caia pelo tempo que previrem. Pode transformar água em sangue e ferir a terra com as pragas. Pela palavra de Deus, e nós vemos esse relato que Elias disse que nenhuma chuva cairia sobre Israel. E em resposta à sua oração, não houve chuva por 3 anos e meio. Ou seja, através da palavra de Deus, Elias pronunciou que não cairia chuva. E a chuva não caiu. Esse relato está lá em Tiago, capítulo 5. Vamos aqui em Tiago, capítulo 5, no verso 17, que diz assim: Elias era um homem semelhante a nós. Elias era um homem semelhante a mim e a você. Era um homem semelhante, era um ser humano semelhante a qualquer um de nós. Mas ele clamou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor fervorosamente em oração. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha só que homem de Deus. Ele clama ao Senhor. Mesmo tendo a natureza pecaminosa, ele clama a Deus. E Deus ouve a sua oração. Então, ele orou e a chuva voltou. Também se encontra no livro de Tiago, capítulo 18, e diz: E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Deus ouve, amados, a oração e o clamor de homens fiéis, de mulher fiel a Deus. Deus ouve a oração do justo, assim como Deus ouviu a oração de Elias para que não chovesse, e não choveu. Assim como Deus ouviu a oração de Elias para chover, e choveu. Esse relato se encontra lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17 e no capítulo 18. Enquanto os falsos profetas de Baal falharam em acabar com a seca, o que o profeta Elias disse aconteceu, porque o Senhor ouviu a oração do seu servo fiel. Em 1 Reis, capítulo 17, no primeiro verso, eu não vou ler toda a história, vocês podem depois ler todo o capítulo 17 a 18 para ter um entendimento melhor. Mas capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que segurança! Mas a segurança de Elias não estava nele mesmo. A segurança de Elias estava no Senhor, estava na palavra de Deus. E ele tinha certeza que Deus a ouviria e seria cumprido a promessa. Mas ele ora
E Deus ouve a sua oração e a chuva cai novamente. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, no verso 45. Assim diz a palavra do Senhor. Dentro, em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Derramou a chuva. O céu escureceu. E assim como o profeta clamou a Deus, a chuva caiu. Moisés, pela palavra de Deus, anunciou as 10 pragas sobre os egípcios, incluindo transformar água em sangue, pois o faraó se recusou a deixar o povo de Deus ir. Essa passagem se encontra no Êxodo capítulo 7 da palavra do Senhor. Aqueles que tentaram prejudicar as sagradas escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das 2 testemunhas. Em Jeremias capítulo 5, no verso 14, assim diz a palavra do Senhor: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo o consumirá. Quem não crer na palavra do Senhor, quem desdenha, quem negligencia a palavra do Senhor, quem vai contra, quem proferir palavras contra a palavra de Deus, serão consumidos, se tornarão como lenha, serão consumidos. A palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que a rejeitam. Precisamos amar, amados, a palavra de Deus. Precisamos carregá-las na tábua dos nossos corações, carregá-las nas nossas mentes. O Velho e o Novo Testamento, as 2 testemunhas. Em João, capítulo 5, a palavra do Senhor assim nos diz, João capítulo 5, no versículo 39, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui, amados, é Jesus Cristo falando. Na Bíblia, passa-se um fio dourado de Gênesis e Apocalipse. É o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela tem a vida eterna. E ela justifica, e ela testifica de Gênesis e Apocalipse. Ela testifica do Senhor Jesus Cristo. Jesus declarou que as Escrituras do Antigo Testamento testificam e davam testemunho dele. Ele também disse que o Evangelho seria proclamado para testemunho ao mundo inteiro. Essa passagem está lá em Mateus capítulo 24, no verso 14. A base desse testemunho é o Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento. Nós não podemos separar o Velho Testamento do Novo Testamento. Nós não podemos escolher, eu vou ficar só com o Novo Testamento e excluir o Velho Testamento. Não, eu não posso. Eu tenho que amar o Novo e o Velho Testamento como se fosse um. E são um. É um. Tá bom? As 2 testemunhas. A palavra traduzida como testemunho nesses 2 versos vem da mesma raiz, mártires, da palavra traduzida como testemunhas em Apocalipse 11:3. Quem são as 2 testemunhas? Podemos nos perguntar. Quem são as 2 testemunhas? Tendo em vista esses pontos bíblicos, as características dadas em Apocalipse 11, concluímos que as 2 testemunhas devem ser as Escrituras do Antigo e do Velho Testamento, que comunicam luz à verdade de Deus
ao mundo. Então, muitos esperam e creem que virá duas testemunhas no fim do tempo. Não, as duas testemunhas já vieram. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 deixa claro, ela testemunhou, por 1260 dias, anos proféticos, no período da perseguição. E ela testemunha ainda hoje. E ela testemunhará até a volta do Senhor Jesus. Alguns minimizam o Antigo Testamento como irrelevante. Qual é o erro dessa atitude? Há um erro, amados, nessa atitude. Nós não podemos minimizar o Velho Testamento, porque o Antigo Testamento ele joga luz no Novo Testamento. E o Novo Testamento ele joga luz no Velho Testamento. Por exemplo, nós não entenderíamos Apocalipse se não fosse o Velho Testamento. O Apocalipse está recheado de partes do Velho Testamento. O Novo Testamento está recheado do Velho Testamento. Jesus Cristo, ele falou sobre Daniel, sobre o livro do Velho Testamento. Que nós possamos amar as Sagradas Escrituras. Que o Santo Espírito de Deus possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações. Que possamos entender que as duas testemunhas profetizaram, profetiza e profetizará até a volta do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, ela é amor, ela é conforto, mas também ela trará fogo sobre o mundo. Que o Santo Espírito de Deus possa acalmar os nossos corações, nos dar a paz e a alegria de estar diante de Ti, estudando as Sagradas Escrituras e pregando-a no poder do Espírito Santo. Amém.